No mundo de One Piece, a morte é uma coisa natural e pode acontecer com qualquer personagem a qualquer momento. Mesmo o rei dos piratas Gold Roger não conseguiu fugir da sua doença. E o homem que era tido como o mais forte do mundo envelheceu e também decaiu por conta da sua condição de saúde. Oda sempre retrata os acontecimentos como parte da aventura. Afinal, essas pessoas viveram ao máximo e chegaram ao fim. Ao abraçar a liberdade, todos estão dispostos a arriscar as suas vidas e sabem que a qualquer momento tudo pode acabar. Pensando nisso, nem nosso protagonista consegue se safar. E por várias vezes ele chegou perto de apertar o F no chat. Então hoje eu apresento pra vocês 11 vezes que o Luffy deveria ter sido morto em One Piece. Se não fosse pelos seus companheiros e, claro, pelo bem da narrativa. E assim como o Luffy tem seus companheiros para salvá-lo, eu sei que vocês são os meus. Então pra isso, eu digo que agora nós vamos começar a fazer react de todos os novos episódios de One Piece e de vez em quando de alguns velhos. Então se quiser assistir comigo, eu convido você a se juntar ao meu Patreon. Lá você terá acesso a todos os reacts, além de ter acesso a todas as artes do canal e informações exclusivas sobre o mangá e o anime. Para se tornar membro, basta você ir aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Com isso, vocês podem me apoiar a continuar criando esses conteúdos para vocês e também apoiar os artistas e editores do canal. A todos que são membros, muito obrigado de verdade. Deixando de enrolação, bora começar lá do início da história. Durante o arco do Baratie, nós tivemos mais do que a apresentação do Sanji e a sua junção no bando. Nós conhecemos um personagem que literalmente teve toda a sua frota de 50 navios e 5.000 homens dizimados por um outro homem. Se bem que o Mihawk tá mais pra um monstro do que pra um ser humano, digamos assim. Krieg estava completamente acabado e ainda assim resolveu puxar briga com o Luffy, que partiu pra cima e o derrotou sem nenhum problema. Porém, Krieg conseguiu atrair o Chapéu de Palha para uma luta do lado do mar, e isso teria sido suficiente para garantir a morte do protagonista em uma situação normal. Veja bem, mesmo que o Luffy tenha conseguido destruir a armadura do seu adversário, Krieg lançou uma rede que o prendeu e fez com que caísse dentro do mar. Alguns instantes antes de encostar na água, Luffy dá um sorriso. E isso, eu garanto, não foi um sorriso comum. Foi o clássico sorriso de morte do clã D. Luffy sabia que ali ele poderia encontrar o seu fim. E realmente teria sido isso se fosse uma situação de 1v1. Contudo, claro que o Sanji existe para isso e fez um bom trabalho em salvar o seu futuro capitão. O ponto aqui esse é apenas o primeiro motivo de outros vários eventos onde o Chapéu de Palha estava pronto para arriscar a sua vida para poder provar alguma coisa ou simplesmente porque ele achou divertido. E sinceramente, eu acho que podemos agradecer ao Oda por ter dado ao protagonista o poder mais absurdo desse mundo. E não, eu não estou falando da fruta de Nika, e sim o poder da carisma. Assim como Mihawk disse lá em Marineford, a capacidade de reunir pessoas incríveis ao seu lado e criar nessas pessoas o desejo de acompanhá-lo e salvá-lo. Seguindo, ainda aqui no East Blue, tivemos um problema durante o Arlong Park, onde claramente o Luffy teria sido morto em uma situação normal e levemente cômica. Lá no capítulo 82, Luffy enfia sua perna no chão de concreto para ganhar mais estabilidade. No início, a gente pensa que a ideia é incrível, porque graças a esse movimento, ele foi capaz de ficar parado enquanto girava uma vaca e acertava todo mundo à sua volta. Para muitos, Luffy gênio. Porém, o problema vem com o que acontece a seguir, e não só sou eu que diz isso não, tá? Até mesmo o Zoro menciona que tem um pressentimento que aquilo não vai acabar bem. Dito e feito. No momento a seguir dessa confusão, Arlong apenas chega perto do Luffy e arranca ele do chão com concreto e tudo. Sabendo que ele é um usuário de Akuma no Mi, o Tritão apenas joga o menino na piscina e deixa ele afundar com uma âncora de concreto preso aos pés. E sim, o Chapéu de Palha teria se afogado se não fosse pelo Genzo e pela Nojiko. O que me faz pensar como que o Luffy amadureceu, não é mesmo? Afinal, ele parou de tomar esse tipo de decisão suicida todo o arco. Ou na real, ele apenas pode hoje em dia. Afinal, ele é forte o suficiente para lidar com a situação de maneira tipo rebater um ataque nuclear venenoso de um Gorosei. Continuando, nós vamos lá para o nosso terceiro momento lá em Logital. Este é um clássico que envolve muitas coisas aleatórias do destino. De alguma forma, o Luffy conseguiu cair na emboscada criada pelo Bug e se encontrou em uma situação lastimável. Isso é apenas o que muitos gostariam de dizer, mas se a gente pensar bem, esse foi apenas o poder supremo do Bug, a sua sorte. O importante é que o palhaço estava prestes a executar o Chapéu de Palha e nesse momento, mais uma vez, a única coisa que o Luffy faz é sorrir e pedir desculpas para o Zoro e para o Sanji por morrer. Porém, por ser um filhinho de papai, digamos assim, ele é salvo por um raio misterioso que caiu exatamente no lugar onde eles estavam. E o melhor de tudo, esse mesmo raio acabou afetando só o palhaço, porque o Luffy mesmo saiu impune, afinal, ele é feito de borracha. Agora, para aqueles que querem um momento mais dramático, vamos direto para Drum Island quando o Luffy está escalando a mais alta pedra que tem por lá, carregando Nami e Sanji nas suas costas. Por mais que a gente pense em personagens vivos que
Luffy quase conseguiram o feito de matar o protagonista, devo dizer que essa montanha fez um excelente trabalho. Essa cena em específico é algo que mostra uma resiliência absurda por parte do Luffy. Ele se nega a ceder, pois sabe que a vida dos seus preciosos companheiros depende dele. Infelizmente, assim que chega no topo, ele joga os outros dois para ficarem em segurança e simplesmente desmaia. Essa seria a parte em que ele começaria a cair em queda livre de uma altura de 5.000 metros se não fosse o Chopper que apareceu e salvou ele na hora. Só para vocês terem uma noção de quão catastrófico isso teria sido, a distância do Mar Azul até a Skypiea é de 10.000 metros. Então, teoricamente, Luffy, depois de ter subido metade do caminho da Ilha dos Céus carregando 2 pessoas, ia cair tudo de novo. Então, muito obrigado à nossa rena adoradora de algodão doce, você salvou a história. Mas já que estamos falando de frio, precisamos ir para uma cena onde a pessoa que tem essas habilidades teve a chance de mandar nosso precioso protagonista dessa para melhor. Em Long Ring Long Land, Oda nos introduziu o primeiro almirante da história, Aokiji. Naquele ponto, Kuzan tinha acabado de decidir que os chapéus de palha todos eram muito perigosos para serem deixados soltos. Em um primeiro momento, ele até que tentou matar o Robin, porém, Luffy se ofereceu para um 1v1. E claro que com isso, a vida do chapéu de palha estava em perigo, uma vez que, segundo o próprio Aokiji, ele precisaria matá-lo, pois não tinha um navio para levá-lo. Contudo, depois que a luta acabou, o almirante apenas foi embora, porque também, segundo ele, o Luffy foi de grande ajuda na situação contra o Crocoboy lá em Alabasta. Mas será que foi só isso, Ou será que além de filhinho de papai, ele também é um netinho de vovô? Vocês que me dizem. Uma das cenas mais tensas de toda a história é durante o arco de Alabasta no Round 1, quando o Crocodile literalmente empala o Luffy com seu gancho em um quadro que o Oda desenhou como se de fato tivesse sido uma execução. Na sequência, o Chichibukai larga o protagonista no chão e o deixa para morrer na areia movediça. Porém, um anjo da guarda apareceu e o salvou a tempo. Esse anjo que depois de muito tempo se tornaria uma das pessoas mais importantes da obra por conta dos seus conhecimentos arqueológicos. Logo de cara, outra vez que o Luffy deveria ter morrido é no Round 3, quando o Chichibukai o acerta com seu gancho envenenado. O que o Croco não contava era com a determinação do protagonista de vencer a luta, e foi isso que aconteceu antes que o veneno o matasse. No fim, diante do Rei Cobra, nós vemos mais um clássico sorriso dos D, onde o Chapéu de Palha já tinha aceitado seu destino. Só que mais uma vez, a Robin estava lá com o antídoto, e então salvou a vida do seu futuro capitão. E já que estamos aqui, vamos falar um pouco mais sobre o envenenamento. Obviamente, tivemos a situação em Impel Down, onde na luta contra o Magellan, Luffy deveria ter morrido envenenado, mas acabou sendo salvo por Ivankov e Bon Clay. Luffy também foi envenenado na prisão de Udon lá em Wano, pois resolveu dar um abraço em todos os prisioneiros infectados e acabou contraindo um vírus criado pelo Queen. Só que nesse ponto da história, o nosso querido Dr. Chopper era mais do que necessário para salvá-lo. Tirando as vezes que o protagonista foi envenenado pelos seus inimigos, também tivemos aquela situação onde o Luffy basicamente se envenenou quando resolveu lamber um peixe venenoso na parte em que o Chapéu de Palha estava indo para a ilha de Whole Cake. Isso porque momentos antes o Chopper avisou que aquilo poderia acontecer. Infelizmente, não adiantou de nada. O pior é que aqui nem mesmo o nosso médico tinha um antídoto para lidar com essa situação. Mas por sorte, Reiju apareceu e deu um bom e velho beijo no Luffy, extraindo todo o veneno desse corpo. E foi assim que o Sanji se tornou o cunhado do Luffy. Tô brincando, por favor, não me matem. Para pararmos de falar de veneno, vamos para a última, eu prometo. Lá em Amazon Lily, o Chapéu de Palha, como um bom comilão, comeu todo tipo de cogumelo. E quando eu digo todo, é isso mesmo que eu quero dizer. Até mesmo um cogumelo que se torna um parasita no corpo daquele que o come, e isso significava morte certa se as Kujas não tivessem achado ele. Do nosso querido Chapéu de Palha, o tratamento para lidar com isso também foi muito doloroso. Elas precisaram literalmente colocar fogo no pobre coitado para queimar as raízes do fungo. Porém, como recompensa, elas pegaram o Luffy e foram dar banho nele depois. Assim, eu acho que se pagou. Avançando, vamos para Marineford, onde agora Luffy tinha se tornado um criminoso de verdade e a Kainu queria a vida dele. Dessa vez, eu até que digo que não foi culpa da inconsequência do nosso protagonista, e sim várias decisões, digamos, duvidosas por parte dos irmãos. Primeiro de tudo, o Ace resolveu responder o insulto do almirante, voltando para lutar quando de fato eles já estavam seguros. Só que, para surpresa de todos, no fim, foi o Chapéu de Palha quem deu a chance do Sakazuki matá-lo, quando do nada, o Vivicar do Ace cai no chão e ao invés de deixar pra lá, ele se ajoelha no meio de uma guerra para pegar o papel de volta. Claro que essa foi a situação perfeita que o almirante estava esperando para atacar, e que se não fosse o sacrifício do Ace, essa com certeza teria sido mais uma situação daquelas que o Luffy teria morrido. E devo dizer que isso é uma situação de morte dupla, porque mesmo saindo vivo disso, ele deveria morrer pela quantidade de ferimentos que teve, somado à quantidade de drogas que ele precisou que Ivankov injetasse nele. Entretanto, mais uma vez, ele foi salvo por alguém. Esse alguém era o cirurgião da morte, que, ao contrário do
que o seu próprio título diz, ele acabou trazendo de volta a vida do protagonista. Luffy se meteu em tantas coisas durante essa guerra que até mesmo no flashback pós-Marineford ele deveria ter morrido. Quando criança, ele foi capturado pelo Portamy, que tinha total intenção de matá-lo, e o espancou até o momento que Ace e Sabo apareceram para salvar seu irmãozinho. Outra pessoa que também não recebe tanto crédito por quase ter matado o protagonista é o Hold Jones. Por mais que esse tritão seja uma piada em termos de força naquela parte da história, Hold tinha a vantagem do terreno na luta, o que fez com que ele acertasse uma bela de uma mordida no Chapéu de Palha, que teoricamente também deveria ter morrido. Para sobreviver, ele precisava de uma transfusão de sangue em um local onde o preconceito pelos humanos só crescia. No entanto, o bom e velho Jinbei salvou o dia e se ofereceu para doar o seu sangue. E por último, antes que eu me esqueça, temos mais um antagonista que conseguiu quase que acabar com a história. Esse, sem dúvidas, foi o Kaido, que basicamente derrotou o Luffy e o jogou lá de cima de Onigashima, fazendo assim com que ele caísse dentro d'água. A razão pela qual o protagonista sobreviveu aqui foi porque, inconscientemente usando a voz de todas as coisas, ele conseguiu chamar o submarino do Law para resgatá-lo. E assim eu digo que o Luffy realmente teve todos os seus momentos complicados durante a sua jornada, e que se não fosse pelas pessoas que ele reuniu, essa obra teria terminado há muito tempo. Então, essas foram as 11 vezes que o Chapéu de Palha poderia ter morrido. No mais, eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui, muito obrigado de verdade, e eu só peço algumas coisinhas pra vocês que não custa nada, na verdade só uma custa. A primeira é se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o like que me ajuda pra caramba, e para aqueles que puderem e quiserem, se tornem membros lá no meu Patreon, porque assim você vai me ajudar não só a mim na verdade, como também a todos os artistas e editores aqui do canal. Pra fazer isso é muito simples, o link tá no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Foi um prazer, Hashira falando e vazando, eu fui.